Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez com o nosso programa Conexão Feminina, o nosso quadro Papo de Mulher. Sejam muito bem-vindos, como é bom saber que você está aí do outro lado. Eu sou a diaconisa Lu Clemente e você já sabe, esse quadro é preparado para você, feito com muito amor, com testemunhos maravilhosos que eu tenho certeza que tem impactado a sua vida. E gostaria de pedir, lá no final do programa, curta, compartilhe, comente. Você já sabe que eu amo ler os seus comentários, não é? Então faça parte dessa missão também. Falando em missão, quero te convidar a ser um amigo da missão. A nossa chave Pix aparece aqui embaixo. Seja um amigo da missão para que a nossa TV Viva a Promessa continue abençoando outras vidas. A TV Viva a Promessa é recheada de quadros que abençoam, quadros que ensinam, quadros que têm muito louvor. Então, te convido, amadinho, amadinha, seja um amigo da missão. Agora nós vamos para a nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Olá, já estamos de volta com o nosso quadro Papo de Mulher. E hoje nós vamos ter uma entrevista maravilhosa. O tema do programa de hoje é Deus não esqueceu da promessa. Você está preparado para essa história? Essa história que vai impactar o seu coração. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que enfrentou o câncer, recebeu diagnósticos difíceis, lutou contra a depressão pós-parto e chegou a acreditar que algumas promessas nunca se cumpririam, mas Deus tinha outros planos em sua vida. O tema do nosso programa hoje, como eu te falei, é Deus não esqueceu da promessa. E eu tenho certeza que nesse momento o seu coração aí já ardeu e você está lembrando de uma promessa que você recebeu. E depois de você ouvir a entrevista de hoje, a sua fé ficará ainda maior. Eu estou aqui com a Bruna. Bru, que bom tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria de pedir que você se apresentasse para o pessoal lá de casa. Gente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração. Eu sou muito feliz e honrada por estar aqui hoje, por ter essa oportunidade de contar a minha história. Eu tenho 37 anos de idade, sou casada com o Lenilson, mãe das gêmeas Gabi e Luísa, e hoje estou aqui para falar um pouquinho, entre tantas coisas que Deus já fez na minha vida. Muito obrigada por essa oportunidade, Lu. Assim, a honra é nossa. Desde o começo, eu até quero agradecer a Mônica Góes, porque foi ela que te apresentou a mim, apresentou por WhatsApp, né? E Uhum. eu falo que eu fico tão feliz. Hoje eu comentava com meu marido, eu falei, Fer, eu vou entrevistar uma pessoa que eu já conheço a história dela, já conheço parte do milagre dela e eu nunca a vi pessoalmente. E você falou que vai contar um pouco da sua história. E o pouco que eu conheço, Bru, é algo assim extraordinário. Porque em cada detalhe da sua vida a gente vê literalmente as mãos do Senhor, não é? Vamos às Vamos perguntas? lá. Bru, você aceitou Jesus ainda muito jovem, em meio a um momento delicado da separação dos seus pais. Como a igreja e a sua fé ajudaram a sustentar você naquele período? Porque você era jovem, você aceitou Jesus, e para um jovem, para uma jovem, passar por esse processo de separação de pais não é fácil. E como que você lidou com tudo isso ao mesmo tempo? Quando eu comecei a ir à igreja, a minha história é meio diferente, né? Porque normalmente as pessoas vão para a igreja para conhecer o evangelho. E eu conheci o evangelho antes de ir à igreja. Eu fui evangelizada por uma amiga na escola, ainda na adolescência, e hoje tudo que a gente aprende sobre evangelismo, sobre discipulado, ela e as irmãs dela faziam de uma forma muito natural, ainda adolescentes. Eu acho Glória a isso muito Deus. bonito, eu acho isso um dom. Então, através da vida delas, Ruth, minha querida, um beijo para você e muito obrigada.
por ter me evangelizado, levado a palavra à minha vida. Comecei a congregar e ali eu recebi um acolhimento muito grande dos irmãos, né? Na época, o nosso pastor era o pastor Ivan Colônia. Eu tenho uma gratidão imensa a ele e a diaconisa Esther, porque eles foram, assim, os meus segundos pais na terra. E eu honro muito isso, sabe? Tenho uma gratidão imensa de verdade. Então, toda a igreja me acolheu, as meninas, né, eram muito amigas ali, a gente falava da igreja, falava do evangelho, vivia a nossa amizade, e tudo isso foi ali me dando muita força, né? Quando eu comecei para a igreja, os meus pais ainda estavam casados, mas um pouquinho depois ali eles tiveram essa separação, e a igreja se tornou um lugar de refúgio para mim, né? Em pouco tempo eu comecei a participar do grupo de louvor, grupo de coreografia da antiga UMAP, que hoje é o nosso Ministério Jovem, né? E fui ali sendo realmente acolhida e fazendo parte, né? Me sentindo pertencente realmente àquele local. Então eu acho que ter um lugar para ir, minha mãe até brincava na época, ela falava, eu vou colocar uma cama lá na igreja, porque você não sai de lá. Ter esses compromissos, estar ali me sentindo útil, né? Eu acho que me deu muita força, me ajudou e inclusive acho que até nas questões profissionais, a igreja pôde me ajudar também, né? Com essa questão da comunicação, de um espaço muito artístico que a gente tem, né, dentro da igreja. Sim. Então, eu acho que foi uma base para toda a minha vida. E foi nesse processo que seus pais se separaram. Foi nesse processo que eles se separaram. E como é lindo, né? Quando a gente lê o Salmo ali que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque nesse momento que você enfrenta esse processo de separação dos seus pais, literalmente eles foram a sua família. Uhum. E como é gostoso nos sentirmos abraçados, e até para os amadinhos que estão lá em casa. Sempre que chega alguém novo na igreja, como é bom nós abraçá-lo, mostrar que ali literalmente é uma segunda família, né? Porque eu sempre comento mesmo que nós temos a família de sangue, mas a família ali da igreja é a família que nos acolhe. E em muitos momentos, igual meus pais não moram na cidade que eu moro, meus irmãos também não. E ali o Jardim das Tulipas, que é onde eu congrego, eu tenho ali a minha amiga, que é a Elaine, né? Eu chamo de Elaine, e sempre que eu preciso de alguém, eu ligo, Laine, amiga, não sei o quê. E é assim que funciona. E suas amigas estão na igreja, na mesma ainda que você congrega ou não? Não mais. Ah, mas que eu lindo. fiquei aí, acho que perdi até as contas, mas acho que estou há uns 25 anos já. Já fiz bodas, né, no evangelho. Elas foram umas missionárias mirins na sua vida, glória a Deus. Bru, aos 28 anos, você recebeu o diagnóstico de câncer. O que passou pelo seu coração naquele momento e como você enfrentou aquele processo tão desafiador? Foi bem difícil. Na verdade, o diagnóstico foi a última coisa que eu recebi. Né, assim, eu recebi o diagnóstico já internada. Foi muito louco tudo isso, né? Mas o que aconteceu? Eu estava trabalhando e ele foi me espreguiçar, coloquei a mão assim no pescoço e senti um nódulo no meu pescoço. Achei aquilo estranho e eu sempre fui muito atenta a essas questões de saúde. No dia seguinte eu estava no médico. Falei, olha, já vinha sentindo um certo cansaço para fazer atividade física, algumas coisas que estavam um pouquinho fora ali do comum, mas nada que estivesse tão fora também, né? Mas a questão do nódulo foi o que me pegou mesmo. E aí, ali eu falei algumas coisas dos meus sintomas clínicos, que não eram muitos, e ele começou a palpar o pescoço, viu aqui essa região, né, aqui do ombro e tal. Ele falou, Dr. Rodrigo, maravilhoso, muito usado por Deus. Ele falou, olha, pode não ser nada e pode ser muita coisa. Então, você vai fazer todos os exames que eu vou te passar aqui, e você não vai esperar sair todos os resultados. Você vai fazer e vai me trazendo. Vai saindo o resultado, vai me trazendo. Porque a gente precisa olhar isso com muita atenção. E eu percebi que ele ficou preocupado. Aquilo me deixou preocupada. Você vê o médico preocupado, então, né? Isso, aquilo me deu ali me ligou um alerta. E a minha mãe tinha passado por um tratamento de câncer em 2011, ela teve câncer de mama. Então eu já sabia, né, que eu poderia ali, de alguma forma, até geneticamente passar pela mesma doença, enfim, por algum outro tipo de câncer, e sabia mais ou menos o que era passar por isso, né, dentro ali de casa, vendo a rotina dos cuidados, dos tratamentos, enfim. E ali eu fiquei assustada, assim, naquele primeiro dia, onde eu passei com o médico, eu cheguei em casa e eu não conversei com ninguém, eu não falei isso pra minha mãe, na época eu tava casada há 2 anos, né, tava morando no meu apartamento, lá na casa dela, mas não liguei, não falei nada, o meu marido tinha ido pro curso dele e eu tava sozinha em casa. Entrei pro meu quarto, comecei a chorar desesperadamente, chorei,
e esvaziei meu coração, assim, de todas as preocupações. Porque eu orei e eu entreguei de verdade, naquele momento ali pra Deus. Falei, Senhor, eu não sei o que eu vou ter que passar. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas, se eu precisar passar por um tratamento de saúde desse tipo, eu vou te pedir duas coisas. Que o Senhor me dê força e me dê fé. Glória a E paz no Deus. coração, foi o que eu pedi, né? Foram 3 coisas. E de fato, a partir daquele dia, eu fiquei muito tranquila. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E cada etapa não é fácil você esperar, né? Porque, assim, biópsia Sim. demora muito tempo, todos os tipos de exame demoram muito tempo. E eu não ficava nem tão angustiada e nem tão ansiosa quanto eu ficaria, acredito que se eu não tivesse feito essa oração e realmente estivesse naquela confiança. Mas eu senti, e não vou esquecer disso nunca mais, quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento, ali eu realmente entendi o que Você aquele viveu na texto pele. falava. Eu falei, gente, agora eu tô entendendo o que é essa paz. Glória a Porque Deus. todo o cenário era caótico, Uhum. mas o meu coração estava muito tranquilo. E ali eu fui esperando, fui fazendo tudo o que eu poderia fazer. E me ligaram do hospital e pediram para eu internar para fazer alguns procedimentos. Eu achei estranho. Eu falei, mãe, eu tô achando isso muito esquisito, porque eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Sim, Eu acho que eles já têm algum diagnóstico. Então eu fui meio que preparada, né? sim. Mas de fato não sabendo o que estava me aguardando. E eles me internaram para começar a quimioterapia. Meu Deus, foi no Foi no susto. susto. Só que a médica que começou ali o tratamento, ela não sabia que eu não sabia ainda. Meu E aí ela Deus. veio falar pra mim desse tratamento que eu ia começar e tal. Eu falei, mas o que que eu tenho de fato? Ela falou, você não sabe? Eu falei, não. Ela falou, olha, você tem um linfoma Hodgkin. É um câncer que normalmente ele acomete pessoas mais ou menos da sua idade mesmo, aí antes dos 30 anos, até os 30 anos. Pode acontecer, né, de ser mais Sim. jovem ou mais velho, mas é a média, né? Falou, não é um câncer que você opera, não é cirúrgico, então o tratamento é quimioterapia e depois radioterapia. E aí ela me deu mais ou menos uma estimativa ali de tempo do que eu precisaria fazer, a quantidade de quimioterapias que eu precisaria passar. E fiquei ali para fazer já a primeira químio e fazer também a biópsia da medula óssea, que foi um processo bem difícil, bem doloroso também para passar. Comentam que é bem doloroso mesmo. Foi bem complicado, mas assim, passamos ali por essa primeira fase, voltei para casa e sabia aí que tinha alguns processos ainda para passar durante alguns meses de tratamento. Você percebe que como a sua oração foi importante, porque você pede para o Senhor te dar fé, te dar calma. Imagina você entrando ali, sabendo que vai já começar uma químio, sem saber de nada. Uhum, Ah, vou lá colher sangue. Chega lá, então você vai comer, e passa tudo de uma vez. E se o Senhor não tivesse trazido calma ao seu coração? O uhum, Senhor é fantástico, né? Maravilhoso. Bru, mas uhum. você passou por todo esse processo e aí você testemunha que foi curada antes mesmo de concluir todo o tratamento. Como aconteceu esse milagre e o que ele revelou para você sobre o cuidado de Deus, sobre esse Deus que cuida dos detalhes? É uma pergunta complexa, porque são várias questões aí, né? Eu tinha ali uma estimativa de um tratamento por volta de 6 meses. Era Sim. uma quimioterapia que chamava ABVD. Eu nem sei se ainda tem essa medicação aqui no Brasil. Quando acabou meu tratamento, a médica falou: olha, você foi muito privilegiada, porque essa medicação vinha de fora, o Brasil não tá mais importando. Hoje eu não sei como que tá essa situação, né? Mas na época todo mundo ficou muito Uhum. preocupado por quem ainda precisaria passar pelo que eu tava passando. Fato é que aí eu vi mais uma parte do cuidado de Deus, né? E o meu tratamento teria aí por volta de 12 aplicações de Sim. quimioterapias, né? Cada ciclo de ABVD eram 2 aplicações. Eu fazia uma semana sim e a outra não. Então, de 15 em 15 dias você Mais ou tomava menos a uma cada. aplicação. Exatamente, mais ou menos a cada 15 dias. Quando eu fiz a primeira quimio, eu fiz no hospital, fiz internada, fiz a biópsia, como eu falei. Na saída, eu já comecei a passar mal. Sim. Vomitando, vomitando. E assim, à medida em que iam passando as semanas e eu vindo, né, uma sessão, outra sessão, o corpo ele vai se debilitando, né? Então a Vai. gente vai enfraquecendo, vai perdendo peso, vai matando tudo aquilo de ruim e o de bom também, né? O que a gente tem de bom, infelizmente, também vai indo embora ali na quimio. E eu sentia que eu não ia aguentar chegar no final do tratamento. Passou a primeira quimio, passou a segunda, a terceira, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não vou aguentar esse tratamento.
eu não vou aguentar, eu preciso muito que o Senhor faça um milagre na minha vida, que o Senhor me recolha, se for da sua vontade, ou que o Senhor me cure. Mas eu Sim. não vou aguentar fazer esse tratamento inteiro. E era muito sofrido, muito sofrido. Cada vez que eu tinha que fazer quimioterapia, parecia assim que o chão se abria e eu caía ali Ô, dentro. Bru, o sofrido não era o câncer em si, era a químio. É. E você sentia dores? Eu não sentia dores, mas eu passava muito mal, eu vomitava muito. Isso Entendi. sempre foi muito difícil pra mim. Sim. Eu acho que o diagnóstico do câncer não foi tão terrível quanto Como? o sofrimento da quimioterapia, pra mim, pelo Entendi. menos. A rádio foi muito tranquila pra passar, mas a quimioterapia foi muito difícil. E nesses processos todos aí, durante as orações, Deus usou uma pessoa pra falar que de alguma forma eu não passaria por todas essas sessões de quimioterapia. E eu não conseguia entender como seria isso, né? Porque pra quem conhece o mínimo desse tratamento, sabe que não pode ter interrupção. Se você começa a químio, você precisa ir do começo até o fim, sem interromper. E aí, o que aconteceu? Eu fiz 9 aplicações, faltavam 3. E eu já estava tendo picos alucinatórios, para você ter Meu noção, Deus. durante os processos ali, né, as sessões de quimioterapia. Então, as últimas eu precisei tomar com calmante, sabe? Era muito difícil. Muito forte, não é? Muito forte, muito forte. E aí, fato é que quando eu fiz aí a 9ª quimioterapia, eu comecei com um quadro como se fosse uma gripe, bastante tosse, um incômodo muito forte, comecei a ter falta de ar, e aí aquilo foi me preocupando. Passei com a minha médica, porque eu sempre tinha consulta ali já muito próxima, né? Quando vai chegando no final de quimioterapia, isso vai ficando mais pertinho ali uma da outra. E ela falou, olha, final de quimioterapia é desse jeito. O paciente já tá debilitado e aí tudo que acontecer. Vamos cuidar disso, vou te dar antibiótico, vou te dar algumas medicações pra gente evitar aí que isso não venha piorar. Falei, tudo bem. E aí comecei a fazer ali o tratamento, mas não melhorava, só piorando. E o quadro de falta de ar foi piorando muito. Chegou um dado dia, eu falei, olha, não aguento mais, gente, tô passando muito mal, vou precisar ir pro hospital. E eu não conseguia nem subir a escada direito. Falta de ar. Cheguei na cadeira de rodas. Meu E em questão Deus. assim de 2, 3 horas eu já não sentava. Ali eu fiquei deitada para fazer todos os exames. Começaram a fazer, né, algumas investigações, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E aí veio o diagnóstico. Peguei uma pneumocistose, que é uma pneumonia muito grave, com umas espécies de cistos, bilateral, que eram dos 2 lados do pulmão. Sim. E era fungo e bactéria. Então, Meu assim, Deus. aquilo impedia a respiração. Se o pulmão não funciona direito, força o coração. Aí já tava dando ali um pouco de taquicardia também. Então, não podia fazer nenhum esforço. E ali eu fiquei deitadinha, sendo medicada, vendo se ia dar certo aquela medicação ali, porque bactéria, né, tem A gente ali sabe vários como testes, funciona. né? Uhum. Aquela coisa de testar para ver se vai dar certo ou não. E a minha médica, mesmo que me acompanhava, não estava no hospital naquele dia. Ela estava num congresso, doutora Inara, também muito maravilhosa. E eu sei que eu cheguei ali por volta das 8, 8h30 da manhã, e já era mais de 11 horas da noite quando ela chegou com o residente, que era o Dr. Vitor. E ela foi ao meu leito, ela falou, Bruna, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu com você? Oh, meu Deus. Ela falou, gente, mas nossa, como que as coisas pioraram tão rápido? Ela falou, ó, dei uma olhada nos seus exames e eu corri aqui pra te ver, a gente Que vai tirar fofa. você daqui e vai procurar um leito, porque você não pode ficar aqui. Porque, né, o perigo de contaminação, o risco, né, de uma muito infecção é maior, muito né? maior. E aí, conseguiram lá o leito, me transferiram. E no dia seguinte, ela veio conversar melhor comigo. Ela falou, olha, o seu quadro é esse, o seu tratamento vai ser esse. Só que a gente precisa conversar. O que acontece? Câncer, a gente tem aí, normalmente a quimioterapia, ela não pode ser interrompida. E a gente tá num dilema aqui no hospital. Por quê? Você usa um catéter, era um PIC, né? Era um catéter que vinha aqui a medicação e vem até a região aqui próxima ao coração. E isso já tá começando a inflamar. Isso pode piorar e eu quero que tire. Só que a equipe do PIC não quer que tire. Oh, meu Deus. Porque isso é difícil, requer custos, Sim. tem toda uma coisa, né, envolvida. E aí eles achavam que eu precisaria voltar para quimioterapia. E ela falou, olha, mas eu vou me responsabilizar, a gente vai tirar esse PIC. E você vai focar em melhorar disso que você tá. Eu quero que você esqueça do câncer. Quando ela falou isso para mim, me deu uma paz tão grande, porque no meu coração eu senti que Deus estava me curando do câncer. Esquecer é esquecer mesmo. Esquecer de verdade.
Aí eu lembrei das minhas orações, eu lembrei de tudo que eu estava sentindo. Eu falei, gente, eu não tô aqui por acaso. Glória Eu falei, a Senhor, eu Deus. não tô aqui por acaso. Eu tenho certeza que tudo está acontecendo para que eu seja curada. Para os olhos humanos é tudo muito improvável. Eu não posso nem falar isso aqui para ninguém, mas eu tenho essa certeza no meu coração de que o Senhor não vai permitir eu passar por tudo isso à toa. E ali eu fiquei durante 10 dias no hospital. 10 dias? 10 dias. A minha mãe ficou assim 80% do tempo comigo. No final de semana meu marido conseguiu ir, porque estava trabalhando, né? Não dava para ir nos outros dias, mas minha mãe ficou ali do meu ladinho, tadinha. 24 horas. E para quem não sentava, em 5 dias eu já estava em pé. Glória a O médico Deus. entrou no meu quarto e ele assustou. Ele falou, cadê a Bruna? Ele viu minha mãe de costas e falou, tá aqui tomando banho. Ele, como assim? Tá em pé? Tomando banho? Não, não acredito. Aí mediu minha pressão super baixa. Ele, mas com essa pressão não era pra você estar em pé, era pra estar deitada. Tudo era muito improvável. A minha médica veio, conversou comigo, ela falou, olha, você piorou de um jeito muito doido, você melhorou de um jeito muito doido, você é um caso a ser estudado. E eu só sabia que era Jesus fazendo toda aquela obra na minha vida. E aí, com 10 dias eu tive alta, já estava assim, relativamente bem pra ir pra minha casa. Continuei o tratamento, que foi de 21 dias em casa. E precisaria fazer aí os exames para ver como que ficou a questão do câncer, porque a gente Sim. esquece, mas não pode esquecer totalmente. Ela falou para você dar um tempinho, Dá só um férias tempo. para ele, né? Exatamente. Então, e aí, em 10 dias eu fui para minha casa, continuei o tratamento que foi de 21 dias. Precisava fazer ali um momento de espera, refazer alguns exames e voltar com a minha médica. Quando eu voltei com o meu PET scan na mão, que é um exame que pega ali o corpo inteiro, né, para saber como que tá a situação, ela falou assim, eu sabia. Aí meu coração gelou. Eu falei, gente, ela sabe do quê? Oh, meu Deus. Qual vai ser a notícia Qual agora? vai ser a notícia? Ela falou, você não tem mais nada. Glória a Deus. Nossa, eu glorifiquei. Eu não sabia se eu subia, se eu descia, de tanta felicidade. Ela falou, olha, Bruna, não tem mais nada. Pra não dizer que não tem nada, ficou uma fibrose. Que é como se fosse ali uma cicatriz interna, né? Isso com o tempo vai melhorando, mas assim, não quer dizer mais nada. E desde então, graças a Deus, nunca tive mais nada. Fiz ali todo o acompanhamento, passei com os médicos e realmente houve a remissão, que eles falam, né, do câncer, e estou curada para a glória de Deus. Quando a gente conta um testemunho, ouve na igreja, a gente fala assim, posso ouvir um glória a Deus? Amadinhos, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Amém. Bru, depois da cura do câncer, veio outra espera. Como eu comentei lá no começo, são muitos milagres. Veio outra espera, o desejo de ser mãe. Afinal, quando você descobriu o câncer, você tinha 28 e todo esse processo de químio levou 1 ano mais ou menos? 1 ano mais ou menos. Então, depois de todo o processo, também tem o tempo para você se recuperar e tudo mais, veio o desejo de ser mãe. Como foi lidar? Porque aí você recebe outra notícia. Você tem endometriose. E como foi ouvir dos médicos que engravidar seria muito difícil? Assim, é uma mistura de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que eu tinha um desejo de ser mãe, eu imaginava uma família. Mas Sim. não era um desejo tão ardente, não era assim, o sonho da minha vida, a maternidade, Sim. né? Talvez eu não conseguisse bancar todo esse desejo, né, de ser mãe. Então eu sempre colocava ali coisas na frente, né, outras prioridades. E não tinha essa coisa de, agora vai ser o momento que eu vou tentar ter um filho. Mas o fato é, depois do câncer eu precisava ali esperar durante ainda uns 2 anos, né, pra não engravidar. E depois desse período, a gente deixou as coisas acontecerem naturalmente. Só que não acontecia. Sim. Falei, vamos ver o que tem. Fiz alguns exames e tal. Sobre essa parte de fertilidade, estava tudo normal. Mas eu sempre tive muita dor, sempre me incomodou esse período de cólicas, enfim. E aí eu descobri a endometriose. E a gente sabe que com endometriose é muito difícil para Muito. engravidar. E ali eu fiz o tratamento para endometriose durante 1 ano. Não surtiu nenhum efeito, não melhorou em nada quando eu refiz os exames. E aí eu falei pro médico, olha, não vou mais tomar medicação e vou tentar engravidar por conta própria, assim, naturalmente. Ele falou, você pode tentar, mas é muito difícil, até pela endometriose, pelo câncer que você já teve. Então faz assim, daqui 6 meses, se nada acontecer, você volta e a gente vai começar um tratamento para ajudar nesse processo. Ainda mais Falei, tá 6 bom. meses. Mais 6 meses. Falei, tá bom. E quando deu 6 meses, eu descobri que eu tava grávida. Glória a Deus! Oh, meu Deus! Aí você descobre a gravidez e depois soube, né? Lá como Rebeca.
que não era somente um, eram dois, Duas. que eram gêmeos. Depois você soube que eram gêmeas, né? Uhum, Mas até então que eram dois bebês. Qual uhum. foi a sua reação? Você já conseguiu enxergar ali a resposta de Deus para tantos anos de oração? A reação foi de um susto muito grande. Comecei a rir na sala, porque assim, eu não descobri de cara. Foi o meu não segundo foi? ultrassom. No Oh, meu primeiro não Deus. constou que era duas crianças. Só apareceu no segundo. E aí eu tomei um susto, meu marido também, ele ficou assustado, eu comecei a rir, não conseguia parar de rir, porque eu fico assim nervosa, né? E a gente tentando entender tudo aquilo, fomos conversando e ao longo do tempo, né, isso foi se clareando ali na nossa mente, a gente foi tendo mais paz para lidar com isso, porque é muito assustador, embora seja bênção e muita Sim. alegria, mas também é muito assustador. A maternidade já assusta, e você Aham. saber que vai ter duas crianças assusta ainda mais. Mas, de certa forma, nesse momento eu vi, assim, que era uma resposta de Deus, né? Que, de alguma forma, Deus estava honrando todo o sofrimento que eu havia passado ali, né? Duplamente. Trazendo a vida das duas bebezinhas. E daí, Bru, você tem ali a gravidez, ganha a Gabriela e a Luísa. E muitas mulheres imaginam que a chegada dos filhos será apenas um período de alegria, né? É o paraíso na terra. Mas você enfrentou crises de pânico e a depressão pós-parto. E a depressão pós-parto é algo muito sério, não é? Graças a Deus, a gente ouve-se não tantos casos, mas a gente sabe que quando existem são casos muito sérios. E eu louvo a Deus também, falando em depressão pós-parto, porque hoje é vista como ela deve ser vista, é respeitada como ela deve ser respeitada, porque há muitos anos não era respeitada como deveria, porque não é frescura, não é preguiça, é algo muito sério. E aí vem a depressão pós-parto. E quais foram os primeiros sinais que mostraram que algo não estava bem? Lu, eu acho, só discordando um pouquinho de você, por mais que a gente fale muito, eu acho que ainda é pouco. Para quem passa. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que desmistificar muita coisa em relação Sim. à própria maternidade. Sim. Acho que a depressão pós-parto ela só vem assim desencadeando outras questões. Sim. Mas a maternidade ela é pesada, ela é sofrida, né? É muito abençoador ter filhos, é maravilhoso. E não é sobre o amor, mas é sobre a dificuldade, o cansaço. Uhum. E a falta do ideal, né? Porque existem as coisas que são ideais, mas eu aprendi que a gente faz o possível. Sim. E eu só aprendi isso passando, né? Queria eu ter escutado isso antes, né? Que nem tudo precisava ser ali como a gente acha que tem que ser. Eu acho que isso adoece demais a gente, né? Então, assim, o que eu percebi? No meu caso, tive a depressão pós-parto. Na verdade, ela não foi só pós-parto. Eu já estava sentindo algumas coisas ali, passando por diversas coisas. Já passei por várias coisas na minha vida. Sim. Minha gravidez, durante a gravidez, eu tive algumas perdas. Perdi o meu sogro, perdi a minha avó. Estava passando por um processo de reforma em casa que foi caótico. Então, existia ali todo um cenário acontecendo que não era favorável. Chegaram as meninas. Sim. O que eu percebi? A minha dependência das pessoas, né? Eu sempre, de certa forma, fui independente, né? Então a gente faz as nossas próprias Sim. coisas, né? E de repente você se ver numa situação de dependência já me remeteu ao câncer também, onde eu fiquei muito limitada e muito dependente. Então, com as meninas, até hoje eu falo, gente, eu não consigo pegar duas crianças e ir ao parque. Elas só têm 2 anos. Eu não consigo fazer isso Mas com não as dá meninas até mesmo. hoje. Imagina com 2 recém-nascidos. Sim. E aí, pra amamentar, pra colocar ela ali no seio, eu não conseguia colocar as duas. Então, já começou por aí, me vendo numa situação totalmente ali dependente e, de certa forma, pensando, poxa, mas isso vai ficar pesado para as pessoas. Poxa, como que vai ser a minha rede de apoio, que praticamente é só a minha mãe, né? Meu marido ia voltar a trabalhar e eu só teria ela. Falei, nossa, mas isso não é justo, né? Como que vai ser minha vida? Como que vai ser a vida dela? Então, já começou, né, nessas indagações internas. Fisicamente, eu ali com uns 20 dias de vida das meninas, mais ou menos, foi onde começaram as crises. Elas começaram de uma forma mais fraca e elas foram se acentuando. Então, as primeiras crises dava uma sensação de que eu ia desmaiar, eram normalmente no final da tarde, quando eu estava amamentando elas. Meu Deus. E aí eu senti ali uma falta de ar, aí queria que abrisse as janelas, estava frio, elas nasceram perto do frio, né, mais ou menos aqui nessa época.
E eu sentia isso, como se eu fosse desmaiar, como se eu fosse passar mal. Ao mesmo tempo que dava frio, dava calor. Começou desse jeito. E ao longo do tempo foi piorando muito. É, com o passar aí de uns 2 meses, foi o auge mesmo das crises e foi aonde eu recebi o diagnóstico da depressão pós-parto. Eu acordava no meio da noite passando mal. Às vezes eu não sabia direito onde eu estava, o que eu tinha que fazer, se eu tinha que dar mamar para elas no peito, se eu tinha que dar a fórmula. Acordava meu marido apavorada. Eu não sabia se eu tinha que acordar as meninas. Eu ficava com medo delas não terem acordado, delas, sei lá, morrerem, porque a gente escuta tanta coisa que o bebê tem que mamar a cada 3 horas. Por isso que eu falo sobre essas crenças, né? Sim. Que nem tudo tem que ser assim à risca, Não. sabe? Então, assim, foi muito difícil. E nesse quadro de muita confusão mental, isso vai te angustiando ainda mais. E ali eu falei, gente, eu não tô bem mentalmente, eu não vou dar conta de cuidar dessas meninas. E aí, assim, todo mundo vai sendo envolvido e a família vai ficando muito Sim. preocupada, né? E o meu pai mora em Minas. Meu pai veio para São Paulo para acompanhar mais de perto a situação, para me acompanhar ao médico, para ver o que estava acontecendo mesmo. E ali comigo a gente recebeu esse diagnóstico da depressão pós-parto. E até vou fazer um adendo, Bru, que é muito importante também para o pessoal lá de casa, que você falou sobre a depressão pós-parto, mas você comentou, antes eu já não estava bem. Porque até eu entrevistei a minha amiga Laine, que teve uma depressão muito forte. E aí, no relato, né, eu conheço a história muito profunda. É igual a sua história, a gente não vai conseguir contar todo o seu milagre, né? Uhum. Mas para as pessoas que assistiram, não sabe todo, né? O todo da história. Porque o que acontece é a gotinha que transborda o copo. Porque você já vem de vários processos de sofrimento, igual você falou, de perda. Então, aquele momento que você tem as duas meninas e o pós-parto causa muitas dores na mulher, né? Eu que sou mulher, eu tive 2 gestações separadas, não como você que vieram, né, juntas. E a gente tem ali de amamentar, a dor às vezes da cesárea, do parto normal. Então, não é fácil. E às vezes uma mulher que, sei lá, de repente nunca teve nenhuma perda, viveu lá, Alice no País das Maravilhas, ela tem o bebezinho, no momento é difícil. Imagina uma pessoa que passou por tudo que você passou naquele momento, que é um momento de bênção, um momento de alegria, não deixou de ser um momento de bênção, de alegria para você, mas aquele momento caiu a gota que transbordou o copo. E quando você fala assim, e eu percebo, né? Ah, mas aí a rede de apoio, eu vou dar trabalho para esse, vou incomodar o outro. Nas suas palavras a gente vê isso, que a gente que gosta muito de ajudar e de resolver as coisas, a gente fica pensando no trabalho que vai dar para o outro. Então, e tá tudo bem também. Você falar que não tá bem, tá tudo bem também, não é? Precisar de ajuda, tá tudo bem também. E aí, Bru, você passa por tudo isso. Então, Bru, e aí a gente vê você nesse cenário que para você é tudo novo, mas ali, no meio de tudo isso, da depressão pós-parto, houve algum momento que você sentiu de maneira especial ou recebeu um apoio que fez toda a diferença na sua recuperação, ali no meio do caos, né? Porque era um caos, não era? A dor, a amamentação. Aí você estava falando assim, ai, Lu, eu não conseguia dar mamar. Eu lembro de eu amamentando as minhas filhas, era difícil dar mamar só para um, imagina com 2. Mas ali aconteceu o extraordinário? Olha, de uma forma ordinária, eu Hã. vi o extraordinário, né, através da vida das pessoas. O que eu acho que acontece com a maioria das mães, a gente sente muito quando tem o filho, por quê? Um dia você é um ser angelical, especial, todo mundo tá te paparicando. No outro dia você se torna invisível, porque a criança requer cuidados de O fato. tempo todo. Mas a mãe some, Uhum. né? Então, assim, a gente desaparece. E é difícil lidar com isso. E não é que a gente está disputando a atenção com a Não. criança, mas é realmente difícil passar por isso. E quando é a primeira vez, você não sabe o que é ser mãe. Então, é uma série de sentimentos, né? Uma mistura muito grande. Eu via o tempo todo eu precisando cuidar, eu precisando dar conta das coisas. Por mais que eu tive uma rede de apoio muito bacana, né? Minha sogra me ajudou demais. Minha mãe até hoje, coitada, vive pra gente. O meu pai foi pra lá quando ele pôde. Eu vou falar especialmente sobre isso. Mas o que acontece é
é difícil você ter que ser tudo para alguém. É maravilhoso alguém te olhar com aquele olhar de admiração, conforme elas vão crescendo, a Você gente vai 4 vendo. olhinhos. 4 olhinhos. Mas é muito difícil É. saber que para suas filhas permanecerem vivas, entre aspas, você precisa, Sim, né, humanamente amamentar. falando. Então você precisa dar conta daquilo, você tem que amamentar, você tem que estar ali para elas, né? Então, eu só me sentia cuidadora. Daí eu falei, gente, a minha vida acabou. Assim, eu olhava pela janela e falava, não consigo fazer mais nada. Eu não consigo pentear um cabelo, não consigo tomar um banho. E acho que todas as mães passam por isso, Sim. com um período maior ou menor, mas passam. Cheirando a leite o dia inteiro. Cheirando a leite, né? E com seio de fora, só de pijama. Sim. Aquele cenário que O pijama, normal, mas... Ô, Bru, o pijama vira o vestido de gala. Exatamente. E no meio disso tudo, quando o meu pai ainda não estava entendendo direito, de longe, né, o que estava acontecendo, e angustiado, ele falou, não, eu vou pra aí porque eu quero ver isso de perto. O que tá acontecendo? Eu vou me emocionar. Porque quando ele chegou no portão lá de casa, eu quase não saía nem no quintal. E aí ele chegou, eu falei, vou lá receber ele. Eu subi, e aí ele olhou nos meus olhos e ele falou, filha, eu queria muito conhecer as meninas, mas eu queria primeiro te ver. Eu tô aqui por você, em primeiro lugar. Ai, que lindo. Isso mexe comigo, porque assim, foi a primeira forma que Deus me mostrou, né, o cuidado ali comigo, O de através ser dessa cuidada. fala. Porque eu falei, gente, eu ainda posso ser cuidada, eu ainda sou filha, né? Então eu sabia que o meu pai celestial estava cuidando de mim através da vida do meu pai, carnal e humano. Então isso é muito lindo, eu nunca vou esquecer dessa cena, dessa Lindo. fala, porque isso ficou ali no meu coração. Eu agradeço demais pela vida da minha mãe, pelo meu marido, pela minha sogra, por todo mundo que estava ali. Só que todos os cuidados estavam voltados para as meninas e era realmente necessário aquilo. Sim. Mas eu precisava muito me sentir cuidada também, né? E isso acho que trouxe de volta, sabe? Essa coisa, poxa, agora alguém vai poder olhar um pouquinho para mim e a gente vai entender o que está acontecendo aqui comigo. Então essa foi a primeira coisa. E a partir dali a gente começou uma série de investigações, né? Eu fui a psiquiatra, recebi o diagnóstico. E quando eu passei pela primeira vez com a psicóloga, eu já conhecia, e até então não sabia se ela ia querer me atender por já conhecer, mas a gente não tinha tanta proximidade. Como o caso era muito grave, ela passou ainda para algumas pessoas da equipe dela e as pessoas não queriam assumir. E ela falou, olha, eu vou assumir o seu caso. E eu acredito muito na sua melhora, né? E uma coisa que, assim, eu falei, nossa, como eu tô saindo daqui com o coração em paz. Porque eu me desesperava demais, porque quando vinham as crises, ninguém conseguia dar conta do que estava acontecendo, ninguém tinha explicação. Eu tentava explicar o que estava sentindo e ninguém entendia nada. E ali eu fiquei numa sessão que era para ser de 1 hora, eu fiquei 2 horas falando. Ela falou, pode falar o tanto que você precisar. E no final ela falou, olha, eu entendi tudo o que você falou. Glória a Quando ela Deus. falou isso, me deu uma paz tão grande, porque eu falei, alguém entendeu o que eu tô Você sentindo, respirou. graças a Ai, Deus. glória a Deus. E ela me deu um abraço que eu nunca vou esquecer. Eu também sempre lindo, agradeço isso, que porque eu acho lindo. que pro profissional Sim, é difícil, né? Quebrar ali um pouquinho dessa barreira invisível entre o terapêutico, né? Essa relação terapêutica. E ela, naquele momento, eu acho que ela percebeu o tanto que eu precisava, ela foi um pouco mais humana, foi muito profissional, mas ela foi ainda mais humana. Então eu nunca vou me esquecer disso. E coisa através linda. de tudo isso eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. E não tem como não ser. E a gente tem que aproveitar também os detalhes do que você fala para a gente dar uma dica para o pessoal lá de casa. Porque quando a Mônica veio aqui, algo que me chamou muito a atenção quando ela falou assim, Lu, a minha autoestima tinha ido embora, eu não tinha vontade de me arrumar. Na época da quimio muito, né, que ela já estava também muito debilitada. E ela conta uma coisa que também era ordinária, mas que se tornou extraordinária. Quando uma amiga liga para ela, e você deve saber essa parte, e fala assim: Mônica, veja com o seu médico se você pode fazer a unha. E a amiga leva, ela faz a unha, e ela falou que depois daquilo ela só anda com a unha feita. E ela falou que aquilo fez toda a diferença porque ela se sentiu cuidada. E quando seu pai chega ali, e ele não quer ver só a Luísa e a Gabriela, ele quer ver a Bruna. Ele não quer ver só as netas, ele quer ver primeiro a filha. Foi esse tipo de amor que você recebeu. Então é importante a gente falar, sabe? Aquele costume assim, ó.
você vai no aniversário de uma criança que está fazendo 2 anos e que tem um irmãozinho de 6, aí você vai Uhum, levar um super presente para o de 2 que está fazendo aniversário, mas você vai levar uma lembrancinha também para o de 6, uhum, para que ele também se sinta amado, porque às vezes a uhum, criança não entende que está sendo a festa do irmãozinho. E foi isso, ele levou o amor lá para as 2 lindinhas, mas ele antes te deu um presentinho, né. uhum. Isso é tão lindo, amadinhas, é tão bom, e aquilo ali realmente foi o que você precisava. E o abraço da sua psicóloga só veio foi a cereja do bolo, né, Bru? Exatamente. Bru, além de todos os milagres que Deus realizou na sua vida, que eu tenho certeza que tem mais, ele também realizou um sonho do seu coração. Você sempre gostou de fotografia e hoje tem o seu próprio estúdio. Oh, glória a Glória a Deus! Deus. Como você vê mais esse cuidado de Deus em sua vida? E além disso, o Senhor já falou para você que ali não é só um lugar de trabalho, que Ele tem promessas para você naquele lugar, de que seu estúdio será um lugar de bênçãos e de alcance para outras mulheres. Então, relata sobre o seu sonho realizado e você já comentou que ali já tem acontecido, né? Uhum. O extraordinário. Amém. Eu conciliei ali durante bastante tempo a fotografia, quase 15 anos, né, quase esse período Uhum. todo que eu fotografo, 14 anos, vai, com um cargo público. E já me sufocava muito esse compromisso, esse cargo, e eu pedia muito a Deus que eu pudesse tocar o meu negócio. Até então, eu tinha até parado de fotografar, já estava começando a estudar uma outra coisa, que era psicanálise. Ah, Estava enveredando muito para essa área, eu amo, né, ainda pretendo voltar a estudar amém. um dia. Vai, vai, vai. Mas, as coisas, né, quando a gente pede a Deus uma direção, a gente não sabe Sim, exatamente o que vai acontecer. E fato é, tantos e tantos anos de oração, né, nesse sentido, no sentido dos filhos, né, tinham orações que eu achava que não seriam mais respondidas. Então, essa era uma delas, sobre ter o meu negócio. E aí, a partir do ano passado, eu voltei a fotografar. E assim, esse ano eu montei o estúdio. Eu glória a recebi uma Deus. proposta irresistível e irrecusável. Abri, tem menos de 2 meses, é super recente. Mas eu já fiz ali, acho que uns 50 atendimentos, mais ou menos. É muita coisa para pouco tempo. Nossa, muito! Eu falei, nossa, eu não sei como vai ser isso. Eu acho que eu venho pra cá e vou fazer os meus devocionais, vou pedir a Deus pra me mandar os clientes aos pouquinhos. De repente, lancei uma campanha de Dia das Mães, onde foram 30 famílias. E assim, as pessoas vão se indicando, as mulheres vão aparecendo, porque mulheres é algo que tem tocado muito o meu coração, Ai, né? glória a Deus. Deus tem me pegado aí pelo viés do feminino pra falar com as mulheres. Eu Sim. acredito até que pelas vivências que eu Uhum. tive, eu tenho trabalhado nesse sentido. E o que que eu vejo, assim, do meu trabalho, né? Do lugar, do trabalho, do que Deus tem e tem ainda, assim, do que tem feito e do que ainda vai fazer, né? De alguma forma, eu imaginava ali o meu cantinho não só como um ambiente para fotografar, mas para receber pessoas, para repassar ensinamentos, para falar de empreendedorismo feminino. E por que não falar também de Bíblia, fazer uma oração, né? Então eu me via fazendo isso. E aí uma pessoa foi até lá, uma família, a gente foi fotografar, e no final ela pediu para orar por mim. Ai, glória a E Deus. depois da oração ela falou, Bruna, Deus tá me pedindo para te falar que aqui é mais do que um lugar para fotografar, que aqui as pessoas vão ter esperança e elas vão aprender a voltar a sonhar. E eu comecei a chorar, porque elas não sabiam sobre isso, sobre as minhas orações, sobre o que eu sentia, né? E eu acredito que, assim, ainda não está acontecendo efetivamente, né? Até porque eu não tenho ainda esse tempo para estar ali Sim. frequentemente, devido às meninas, faço os meus atendimentos esporadicamente, só agendando mesmo. Mas para cada pessoa que vai até ali, as pessoas falam que sentem um ambiente acolhedor, Hum. que sentem paz, né? Eu procuro oferecer o melhor de mim e sempre que eu posso eu conto das coisas que Deus fez na minha vida. Então eu acho que é só o começo, mas eu acho que Deus ainda vai me dar oportunidade, né, para fazer e viver coisas extraordinárias ali. Você relatando isso, eu lembrei lá do começo. As suas amigas, falavam de Jesus para você. E foi assim que começou a sua caminhada com Cristo. E você já parou para pensar que esse lugar que o Senhor tem preparado pode começar a caminhada com Cristo para muitas pessoas? Ali no Exatamente. tirar foto, no arrumar, no pentear. E sabe por que que eu tô na igreja hoje? Porque quando elas falaram do evangelho, elas falaram de Jesus. É, Elas falaram do caráter de Deus, do amor de Deus, da criação. Nunca foi sobre religião.
E eu tenho isso muito forte dentro de mim, Sim. de não levantar a bandeira da religião, a bandeira, embora eu ame a nossa igreja, mas não Uhum. levantar a bandeira da igreja, mas falar do evangelho e do amor de Cristo. E até mesmo falando da nossa igreja que nós amamos tanto, o que leva alguém para a promessa é Jesus. Ele fala assim: espera aí, o que essa pessoa fala tanto desse Jesus? Que tanto ele faz de milagres? Eu Uhum, preciso conhecer. De repente ela fala: você vai em alguma igreja? Posso uhum, visitar? Ou você uhum, convida para um culto? É assim que as coisas exatamente. acontecem. Bru, estamos chegando ao final. E que bênção ter ouvido um pouquinho da sua trajetória. Bru, existe um trecho da sua história que foi bem marcante também. Em um momento de profunda tristeza, aconteceu algo e você viu a resposta, você leu, na verdade, né, aquilo que aconteceu aquele dia, numa determinada data. Eu vou pedir para você relatar esse caso. Tá bom. Eu ganhei um livrinho de devocional, ele é uma espécie de um diário. E ali eu escrevia sobre tantas e tantas coisas, e pedidos, e sonhos, enfim. Uma delas era a mudança profissional, e uma delas era para ter filhos. Uhum. E ali eu fui escrevendo, escrevendo, e há quantos anos eu orava por isso, e os filhos não apareciam. E aí eu estava num momento muito chateada, assim, com toda essa situação, decepcionada, Uhum. acreditando que Deus não estava ouvindo as minhas orações, que nada acontecia, e que essas orações não eram respondidas. E eu escrevi ali falando para Deus que eu sentia que como se eu não tivesse realmente essa capacidade para ter filhos, né, que eu não poderia gerar. E eu escrevi sobre isso e sobre o trabalho no dia 23 de maio do ano de 2023. E nunca mais peguei meu devocional. Aí tem um ano, mais ou menos, que eu peguei o devocional para dar uma lida e escrever. Eu falei, nossa, eu escrevi alguma coisa aqui no dia que as meninas nasceram. Como que eu escrevi isso? Deixa eu dar uma lida. Aham. Quando eu fui ler todo esse relato, eu nem lembrava do que eu tinha escrito. As minhas filhas nasceram dia 23 de maio de 2024. Exatamente um ano depois de eu ter feito toda essa queixa para Deus ali no meu devocional. Então eu vejo o quê? Que Deus, ele me respondeu de uma forma até meio irônica, né? Sim. Olha, você reclamou tanto que não ia ter filho, agora você vai ter em dobro e eu tô te dando elas no dia que você fez a sua queixa aqui no seu Nem um devocional. dia antes, nem um dia Nem um dia depois. E depois. eu tenho que te confessar que dia 23 de maio é um dia muito especial para mim, que é o dia que a minha filha Ana Laura nasceu, a minha caçulinha. Ai, que A minha caçulinha lindo. de 20 anos. Que Então, lindo. Que dia 23. coincidência, né? Tá vendo? Quando eu li que você contou o testemunho, eu falei: olha lá, ali 23 de maio também. Que Glória a Deus. lindo. Hoje, olhando para trás e vendo tudo que você viveu, um câncer, infertilidade, gravidez gemelar, UTI neonatal, síndrome do pânico e depressão pós-parto, qual é a principal lição que Deus escreveu na sua história? Aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Assim, é óbvio que é muita coisa, só que essa muita coisa são muitos milagres também. E de repente alguma amadinha lá de casa está vivendo alguma dessas dessas lutas, ou talvez outras, ou talvez todas essas juntas como você viveu. Deixa um recadinho para elas lá em casa, Bru, porque hoje nós falamos de milagres e que elas também tenham a certeza que a gente passa pelo deserto, mas depois a gente conta os milagres. Como eu estou aqui agora para Glória a contar, Deus por graças a isso. Deus. Amadinhas, vou falar igual a minha lua aqui, querida. Amadinhas, o que eu posso falar? O que eu mais aprendi, tenho aprendido, é que o tempo de Deus não é o nosso. Que se Deus te prometeu algo, você precisa crer. Embora pareça tão impossível às vezes aos nossos olhos, não deixe de acreditar nas promessas de Deus. E tem um louvor do Thales Roberto que eu gosto muito, Lu, que ele fala que mesmo sem entender, eu confio em ti. Amém. Quantas dores eu passei, e eu lembrava desse louvor, e eu mando às vezes para algumas pessoas que estão passando por algum deserto, sabe? Porque muitas vezes nós não entendemos e às vezes não entenderemos, Não. mas nós só precisamos confiar. E tem também, não sei se agora eu posso ler aquele texto? Tem algo diferente hoje. Eu sempre leio um versículo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês que eu falei com a Bruna. Todo programa que eu vou gravar, de acordo com o testemunho, de acordo com a história da pessoa, eu peço para o Senhor me dar um versículo para eu ler. Esse versículo que eu sempre leio no final para vocês, nunca eu faço assim, Bru, deixa eu abrir aqui, vou ver qual eu Uhum. vou ler. Eu sempre já trago pronto lá de casa. E eu ficava, Senhor,
Mas e não veio o versículo. Aí tô aqui já no Espaço Promessa, abro a Bíblia, abro o celular, abro, Lu, tem um versículo que eu gosto muito, eu posso ler no final? Eu falei, por isso que o senhor não deu para mim, porque eu já tinha dado para ela. Então hoje quem vai ler o versículo vai ser a Bru. Pode Amém. ler, meu amor. Posso ler? Fica à vontade. Já tá separadinho Já aqui. tá. Eu gosto muito desse versículo. Na celebração dos meus 15 anos, nós cantamos um louvor do Diante do Trono que é sobre esse versículo, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. E quando eu casei, eu pedi para as meninas cantarem essa música também. Glória a Deus. Porque eu sabia que Deus estava preparando muitas coisas. Não sabia de tanto sofrimento, mas também não sabia de tanta alegria, de tanta bênção que agora a gente também tem vivenciado. Então o versículo está aqui no livro de Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amadinhos, agora, como de costume, nós vamos terminar com a nossa oração. Mas nessa última oração, a Bru fará com seus 2 milagres no colo, a Luísa e a Gabriela. Bru, se despeça do pessoal lá de casa e faça uma oração por nós, por favor, agora que você está com essas 2 preciosidades. Minhas bênçãos, meus milagres materializados. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradeço primeiro a Deus, né, que me proporcionou o convite, a Moniquinha, que me indicou. Agradeço a toda a minha comunidade lá da igreja e principalmente ao nosso líder, né? Estamos sob a liderança ali do pastor Marcelo Góes, da diaconisa Bárbara Góes. Muito obrigada, igreja, pelo carinho, pelo amor, né, de vocês em todos esses processos que a gente tem acompanhado, pelo carinho aqui com as minhas bênçãos, com meu marido, com a minha família em si. E agora vamos orar para agradecer a Deus. Amém. Senhor, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade de estar hoje aqui. É algo surreal, sobrenatural, inimaginável viver tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Foram desafios, foram lutas, foram dores, sim. Mas eu vi o Senhor comigo em cada detalhe, em cada processo. E eu te agradeço, Pai. E te peço que a minha história, que esse testemunho possa tocar os corações de cada um que está aí assistindo do outro lado da tela. Se tem alguém, Senhor, passando por alguma dificuldade, alguma coisa que parece que é impossível, alguma promessa que ainda não se cumpriu, que hoje, Deus, o Senhor venha tocar no mais profundo de cada coração e renovar, meu Deus, a fé e a esperança de cada filho e filha tuas e teus, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bru, Deus abençoe muito. Foi um presente tê-las aqui, né, meninas, princesas. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua família linda, que vocês eram 2, agora são 4. Glória a Deus por isso. Amém. E a sua vida é um milagre vivo. Amém. Que você continue impactando outras pessoas, outras mulheres, e que, de verdade, aquele lugar que o Senhor preparou, assim como a promessa que Ele falou, seja um lugar que o Senhor envie mulheres. Amém. Porque Ele vai enviar Amém. mulheres lá para que sejam impactadas pelo poder de Deus, pelo Cristo que nós servimos. Amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Foi uma honra tê-la conosco. Amém. Amadinhos, amadinhas, Deus abençoe muito por vocês terem ficado conosco até o final. E não esquece, curte, comenta, compartilhem. A próxima quarta-feira teremos um outro programa Conexão Feminina, sempre às quartas, ali no quadro da noite, às 21 horas. Depois, nos outros dias, vocês podem assistir, podem compartilhar. E também quero pedir que vocês compartilhem esse milagre maravilhoso. Esse não, né? Foram vários milagres da vida da Bruna, viu? Um beijinho e até o próximo programa.